Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos começando mais uma série de mensagens e tenho certeza que ela vai falar profundamente aos nossos corações durante esses dias. É uma mensagem de reflexão, de análise, de autoconhecimento. É um assunto delicado quando diz respeito a nós. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós não dizemos: eu sou muito invejado, estão com inveja de mim. As pessoas não suportam ver o meu sucesso, o meu crescimento, o meu avanço. Nós sempre dizemos isso, não é mesmo? Mas você já parou para pensar que nós dizemos que somos invejados? Mas qual que é a proporção? Porque se todos são invejados, então quem os inveja? O que acontece é que às vezes somos tentados a invejar alguém, mas não reconhecemos. Nessa semana, tenho certeza, se dermos lugar ao Espírito Santo e pedir para Ele para trazer tudo à luz, tudo que está dentro de nós, tudo que precisa ser mudado, transformado, tudo que precisa ser curado, o Espírito Santo vai ter liberdade para nos ensinar, para nos ajudar e para nos curar. Vou trazer exemplo de pessoas, grandes homens de Deus, que estavam profundamente ligados à adoração, pessoas ligadas ao serviço na casa do Senhor, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, e mesmo assim foi tentado a ter inveja de ímpios, vendo na vida do ímpio prosperar, vendo a vida do ímpio se dando bem, e ele falando, e ele dizendo: eu tive inveja. Mas o que esse grande homem me ensina é que ele admite, mas por um tempo ele teve inveja, por um tempo. Porque quando ele cai em si, quando ele volta os olhos para Deus, ele percebe que tudo isso é passageiro. Então vamos para a palavra do Senhor. Eu imagino que essa mensagem vai ser somente uma introdução, porque veio no meu coração outros exemplos também, e para a mensagem não ficar longa, eu vou trazer para você uma introdução do que é a inveja. A inveja, a gente sempre vê que ela é do lado de fora, sempre vinda de fora, nunca de dentro, nunca de nós, não é mesmo? Sou invejado, estão com inveja de mim, as pessoas não suportam ver tudo o que acontece na minha vida, mas quase ninguém, quase nenhum de nós admite: eu sinto inveja. Meu coração se comparou, meu coração se entregou à inveja. Fiquei incomodado com o sucesso, com a vitória, com a conquista do outro. Ninguém admite isso, não é mesmo? Quando todos se dizem invejados, mas quem é o invejoso? É uma contradição que revela o ego que gosta de se proteger. Quanto de nós nos protegemos de nós mesmos? Daquele sentimento que começa a brotar, e em vez de nós tratarmos do início, não, a gente vai deixando crescer e tomando proporções maiores, jogando a culpa para fora e se colocando como vítima da inveja alheia. Hoje não é diferente no passado. Aqui a palavra do Senhor, ela é milenar, e muitos relatos de invejas que trouxeram morte, inveja que trouxeram perseguições, mas inveja também de pessoas que só por um tempo veio esse sentimento e logo depois ela olha para Deus e ela fala: mas isso aqui, esse fim dos ímpios eu já conheço. É isso, meu irmão. O que acontece é que muitas das vezes a inveja, ela age de forma sutil. Ela vem como uma crítica construtiva, ela vem como uma opinião sincera, ela vem como uma preocupação. Estou preocupado com você, eu quero te ajudar. Mas aquilo ali é um sentimento de inveja tentando te tirar do propósito ou fazendo com que você tire alguém do propósito.
Ah, sobre a opinião sincera, deixa eu te dizer algo, porque eu falo com sinceridade. Pode ser lá de fora para você ou de você para alguém. Você já analisou dessa forma? E como crítica construtiva, dizendo, eu quero o melhor para você, mas deixa eu te dizer algo. Alguém dizendo para você ou você dizendo para alguém. Faz essa análise. Se algum dia, alguma vez você foi tentado a desenvolver alguma dessas situações, crítica construtiva, opinião sincera, preocupação, ou até mesmo espiritualidade. Sabe, quando a pessoa pensa que ela está numa alta espiritualidade, ela está num nível maior que a outra, e ali ela quer dizer, quer instruir, quer aconselhar, mas o que se passa nela mesmo é inveja, porque ela está vendo que uma pessoa que chegou um pouco depois dela, está sobressaindo, está conquistando, está avançando mais do que ela, aparentemente. É o que ela analisa. E ali ela não admite. Como pode? Essa pessoa chegou hoje e eu estou aqui há tanto tempo e não consigo, e não avanço. É o que ela pensa, é o que nós pensamos. É o que acontece com esse salmista que nós vamos ler durante esses dias. Mas acontece que a verdadeira proporção da inveja, todos nós somos capazes de invejar e de ser invejado em proporções diferentes. Se valorizamos a aparência, invejamos quem melhor parece, não é verdade? Invejamos quem parece estar melhor do que nós. Se valorizamos o poder, invejamos quem tem mais influência. Se valorizamos a espiritualidade, invejaremos quem parece mais ungido. Ou seja, a inveja sempre denuncia o que o coração idolatra. E é verdade. A inveja ela sempre vai denunciar aquilo que você idolatra. Quantas pessoas invejam a disciplina do outro? Inveja o comportamento do outro? Inveja a educação do outro? Por quê? Porque é o que lhe falta. Porque é o que lhe falta. Às vezes ela tem poder, tem dinheiro, tem influência, mas aquela outra pessoa tem o que ela não pode ter. Tem o que ela não consegue ter naquele momento e ali gera-se sentimento de inveja. O que trago para vocês, o que veio no meu coração foi Davi e Saul. O rei que teve inveja do seu servo. O rei que invejou o seu subordinado. Você entende que a inveja não vem do menor para o maior, que é o que nós pensamos? Agora que eu subi de cargo, agora que eu estou em evidência, que eu estou em influência, essas pessoas que não conquistaram, que ainda não chegaram, estão invejando de mim. A inveja, às vezes, pode vir do maior para o menor, Saul e Davi. Lá em 1 Samuel 18, quando aquelas mulheres começam a cantar, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E ali Saul começa a ter um sentimento de inveja e indignação. Como elas podem dar a Davi 10 milhares e a mim somente milhares? Ei, Davi lutava as batalhas de Saul. Davi lutava as guerras para Saul. Tudo que Davi conquistava era para o rei. E o rei teve inveja do seu subordinado. E Saul teve inveja do seu servo. Então, o que é que acontece? A inveja ela pode nascer em qualquer esfera, em qualquer âmbito social, do maior para o menor. E o que Saul demonstra que a inveja, se não tratada no início, ela pode crescer e se tornar uma obsessão, porque tornou obsessão na vida de Saul a ponto de perseguir para matar Davi. Ele deixou de viver a vida dele, ele deixou de cuidar daquilo que era do rei, que era cuidar da sua nação para perseguir um homem e matá-lo por inveja. É isso, meu irmão e minha irmã, que nós temos que analisar na nossa vida quando algo se torna obsessão, quando algo se torna
algo que a gente não consegue mais tirar da mente do nosso coração, porque a gente só fica vendo o sucesso daquela pessoa. Ei, nós somos tentados, mas o que você faz com essa tentação? Porque ela pode começar a ter esse sentimento, o seu coração pode começar a brotar esse sentimento, como o salmista que nós vamos meditar, aconteceu, mas depois que ele volta os olhos para Deus. Porque o que acontece? Ele olha para Deus, ele está na casa do Senhor, servindo ao Senhor, buscando o Senhor, sendo inspirado pelo Espírito Santo e compondo grandes salmos. Mas por um momento ele tira os olhos de Deus e leva os olhos para os ímpios. E ali começa o mal da vida dele. Ali ele diz que os pés dele começam a tropeçar, a vacilar. Mas ele cai em si e aí os olhos dele voltam para Deus. Ele começa a reconhecer que Deus é na vida dele. E o que dizer de José? Eu amo a história de José, a vida de José é extraordinária. O que dizer de José? Porque muitas das vezes nós invejamos uma fase da vida de alguém. Porque você está numa fase da sua vida. Você pode estar no início do seu sucesso ou no meio dele, mas tem gente que está ali caminhando para o grande sucesso, não é verdade? Para a evidência, para a influência, para o poder, para a prosperidade, para as conquistas. E você ainda está caminhando, aprendendo, sendo treinado pelo Senhor e aquela pessoa já está avançando, ela já está à frente. Mas aí você começa a se comparar a vida dela com a sua, comparar você com ela. E o que dizer de José? Porque imagina José, se ele tivesse tido inveja do copeiro. Pensa que José estava na prisão injustamente por servir a Deus, por ser obediente, por não transgredir o ensinamento, a palavra do Senhor, dormir com a mulher do próximo, dormir com a mulher do seu patrão. E ali ele nega se deitar com a mulher de Potifar e vai parar na prisão injustamente, acusado de estupro. E quando chega ali o copeiro e o padeiro e José interpreta o sonho dos dois, resumindo para você, e José diz para o copeiro em 3 dias você vai ser recolocado no posto, você voltará a servir o faraó, mas lembra-te de mim quando estiveres no palácio, na presença do faraó, quando estiveres novamente no teu cargo, lembra-te de mim. E o que acontece? O copeiro não se lembra e pior, ele se esquece de José. Pior do que não se lembrar é ainda se esquecer de José. E o que acontece? José continua preso e fica ali por 2 anos, mas imagina se José tivesse comparado a vida dele com esse copeiro. Senhor, eu estou aqui tanto tempo. Senhor, eu sirvo o Senhor, por eu servir o Senhor, eu estou aqui preso injustamente. Por eu agir com justiça, agir com integridade, eu estou aqui, mas o copeiro em 3 dias foi restaurado ao cargo. Imagina se José tivesse feito essa comparação. Ei, imagina, ou ele poderia estar sendo assistente do copeiro. Imagina você, mas José ele espera. Ele sabe que o Deus dos antepassados dele era o mesmo que estaria ali com ele na prisão também. E José não inveja o copeiro, José não inveja. Então, o que José me ensina é que há fases para cada um de nós. O que acontece é que nós somos tentados a invejar aquela pessoa que já está avançando, quando sua fase de vida é na preparação. Você está sendo ainda preparado, treinado pelo Senhor para você avançar. E nós olhamos para aquelas pessoas que já estão na conquista, já está sendo recolocada ao cargo, a evidência, o poder, a influência, a conquista, a prosperidade, e somos tentados. Então, quando nós reconhecemos que nós também podemos ter inveja do nosso próximo, que nós podemos estar comparando a nossa vida com a dele, meu irmão, minha irmã, essa é uma palavra que venha nos trazer uma reflexão e dizer, Espírito Santo, se por algum momento toda palavra que eu falei de crítica, de opinião sincera,
de preocupação ou de um conselho foi de forma invejosa, foi de forma no qual eu estava insatisfeito com o sucesso daquele meu irmão, daquela minha irmã, e por isso eu manifestei com aquelas palavras: me perdoa, me ajuda, porque esse salmista, ele veio para nos ensinar também, nos ensinar que somos tentados, mas precisamos reconhecer quem somos, e não comparar a nossa vida com a do outro, porque nós estamos num tempo onde o tempo todo as pessoas estão postando seu sucesso, o seu crescimento, o seu avanço, a sua conquista, e ali você se vê numa situação no qual está ficando para trás, nada acontece com você, todo mundo cresce, todo mundo evolui, e você não. Não é verdade, meu irmão, minha irmã. Isso é que o inimigo, aquele que teve inveja do trono de Deus, quer que você pense. Isso é que ele quer que você tenha um coração invejoso. Mas nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar a vencer essa tentação da comparação. A tentação da comparação de que a minha vida e do outro, ele está melhor, ele está evoluindo e eu não estou, parece que eu estou parado, nada acontece, nada flui na minha vida. É isso que o inimigo quer que a gente pense, mas não é verdade, não é verdade. Então é isso, vamos aprender que a inveja, ela está aí, tanto somos invejados como somos tentados a invejar. E é como nós lidamos com ela. É como nós lidamos com a inveja. Ei, vamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar a nos libertar desse sentimento e fazer com que as pessoas também que invejam a gente, elas venham cair em si. Porque muitas das vezes, meu irmão, nós somos provocadores de inveja. É forte isso, mas é verdade. Quantos de nós, sabendo que nós vamos causar inveja em alguém, nós estamos ali postando nas redes sociais? Ah, não é verdade? Eu vou mostrar o quanto Deus tem feito na minha vida. Eu vou mostrar o que Deus... olha as promessas que Ele disse que ia cumprir, está cumprindo. Eu vou mostrar para essas pessoas. Mas, na verdade, você está provocando a inveja em outras. Porque se você olhar para a palavra do Senhor, um dia eu perguntei ao Senhor, sabe? Eu fiz essa pergunta para Deus: Senhor, quando é que eu estou provocando inveja no meu irmão? Ou quando o meu irmão me inveja? Porque às vezes somos provocadores de inveja. Mas em algumas situações, por mais que você não faça nada, por mais que você não queira demonstrar ou mostrar algo, as pessoas vão invejar do mesmo jeito. E em que situações isso acontece? E o Senhor me trouxe um entendimento de duas histórias, de duas pessoas, de dois personagens na Bíblia. Salomão, quando ele começou a construir o templo, um templo para Deus, que era do bom e do melhor, era de pedras preciosas, era de ouro. O que acontece? Salomão não saía chamando as pessoas para ver, mas as pessoas, como a rainha de Sabá, vinham de lugares distantes para ver aquilo que Salomão estava fazendo, para ver a sabedoria que Salomão tinha. Essas pessoas que se moviam em direção a Salomão. Não era Salomão que trazia em evidência, trazendo essas pessoas, provocando a inveja nessas pessoas. Não, essas pessoas iam até Salomão. E agora, outra ilustração de um provocador de inveja, por exemplo, é o rei Ezequias. Quando ele mostra a casa do tesouro para outras pessoas, ele chama e fala: venha conhecer o meu tesouro. E ali ele abre a casa do tesouro, mostra toda a sua riqueza, mostra as conquistas, mostra os ouros, tudo que havia conquistado para outras pessoas. E ali o Senhor dá uma punição para o rei Ezequias. Para o rei Ezequias, aquele que o Senhor acrescentou 15 anos a mais de vida para ele. E depois que o Senhor acrescentou, e ali ele toma essa atitude, mostrando todas as suas conquistas para outras pessoas, mostrando a sua grandeza, o seu poder, o seu sucesso. Não é o que o Senhor quer.
O Senhor quer que as pessoas enxerguem em nós, vejam em nós tudo isso, mas não é que nós venhamos mostrar, abrir a casa do nosso tesouro, daquilo que o Senhor tem feito, como, olha o que o Senhor fez. Aquele, né, não é verdade que a gente sempre fala que aquelas pessoas vão estar ali para ver quem põe a mesa, meu irmão. Olha só a palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Quem põe a mesa diante dos nossos inimigos, os inimigos podem ser os invejosos, é Deus, não somos nós. No Salmo 23 diz assim, coloque uma mesa na presença dos meus inimigos, o Senhor colocará uma mesa, é o Senhor, não você. Não seja um provocador de inveja. Não seja você, porque às vezes você está lutando batalhas que não precisaria lutar. Você está guerreando guerras que não precisariam guerrear. É isso que Deus está dizendo para você. Você poderia estar agora avançando para as novas conquistas, mas está tendo que lutar combates espirituais, palavras liberadas por pessoas invejosas, pessoas que não querem ver o seu sucesso, o seu crescimento e da sua família. Então tenha sabedoria, tenha discernimento. Se elas vão ver, deixe que elas vejam, mas não vai mostrando a sua casa de tesouro. Não mostre, não sai, sabe, como um troféu. Não é isso que Deus quer, não é isso. Amém? Vamos ficar com essa palavra? Eu ia trazer o salmo para você, mas vamos deixar para amanhã. Creio que essa introdução era necessária, porque em alguns momentos da minha vida eu fui tentada a ter inveja. Eu me sentia como se estivesse numa esteira, caminhando, correndo, e não saía do lugar. Sabe como aquelas esteiras de academia no qual você pode correr quilômetros, mas você não se move? Você não sai daquele lugar? Você não sai daquela situação? Muitas das vezes eu me sentia assim, e ao olhar para o lado, ao tirar o foco de Deus, das promessas dele, do que ele faria na minha vida, eu fui tentada a ter inveja. E quando eu reconhecia isso, e muitas das vezes eu pedia, Senhor, limpa o meu coração, pois eu estou tendo inveja. E aí eu tomava algumas medidas, que para mim era necessário me isolar, vinha aos pés do Senhor, pedir Ele para me satisfazer, para me realizar como pessoa, como filha de Deus que eu sou, e não olhar para a vida, às vezes, de um irmão, de uma irmã, de um ímpio, que é o que esse salmista olha. Ele olha para a vida de um ímpio, de uma pessoa que não tem conexão com Deus, que não tem uma aliança com Deus, e ele deseja ter a vida daquela pessoa. Então é isso, meu irmão, é o que nós fazemos com a inveja, quando somos invejados e como invejamos. É isso. Vamos orar e vamos deixar o Senhor falar conosco, trazer para a luz aquilo que precisa ser tratado, cuidado, sarado. Amém? Pai, damos graças ao Senhor pelo dia de hoje. Muito obrigada, Pai, por esta mensagem maravilhosa, necessária, Pai. Quantos de nós, quanto eu mesmo disse que estava sendo invejada, porém não admitia ter inveja do próximo. Quantos de nós somos tentados, ó Pai, a olhar para o lado e compararmos a nossa vida com a do outro, vendo que a vida daquela pessoa está avançando e nós estamos estagnados. Senhor, perdoe os nossos corações, perdoe todo o sentimento errado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor disse a Caim, Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. E o que Caim tinha por Abel? Inveja. Senhor, às vezes o pecado está batendo a porta do nosso coração e o que o Senhor nos pede é domínio. Domine ele. Não deixe que ele entre. Não deixe que ele tome posse do seu coração, da sua mente. Não deixe que ele tome posse dos teus sentimentos. Domine agora. E é o que nós faremos. Em nome de Jesus, que venhamos reconhecer diante de ti todos os dias, todos os momentos que falhamos, Pai, olhando para o ímpio, tirando o olhar do Senhor e olhando para a vida do próximo,
quando devíamos olhar para a promessa que o Senhor nos fez. Imagina se José tivesse olhado para o copeiro, desejado a vida do copeiro, Senhor. Ele seria aquele homem que estaria servindo apenas a taça do faraó e não aquele que sentou na cadeira do governo, no qual era o segundo maior no Egito, no qual tinha o poder sobre as pessoas e tudo mais. Tudo mais lhe foi entregue. Por quê? Porque ele soube esperar. Senhor, que assim seja na nossa vida, que não venhamos agir como as pessoas lá fora, que não venhamos desejar o que elas desejam, ter a vida daquelas pessoas. Senhor, viver o propósito delas, não, Pai. Que venhamos viver o teu propósito, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor já projetou, já escreveu para nós. Em nome de Jesus, não deixe que a inveja nos desvie do caminho, da vontade, da tua prosperidade, Senhor. Pois a prosperidade do Senhor é duradoura, a do ímpio, ela é momentânea. Ela é cheia de holofotes, mas ela dura somente por um tempo. Pai, nos ajuda, nos capacita a reconhecermos quando o pecado jaz à porta, quando o pecado tenta entrar, infiltrar nos nossos corações. Em nome de Jesus, liberta-nos, ó Pai, de toda inveja, de toda maldade. Em nome de Jesus, de toda influência do mundo. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus. Nos ajuda, nos capacita a ser pessoas melhores, parecidos com o Senhor, o teu caráter, o caráter de Cristo, em nome de Jesus Cristo, que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Se essa mensagem tocou profundamente no teu coração, compartilhe com outras pessoas, se inscreva, curta, comente, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente, meu irmão, minha irmã, todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.